Nós vamos à leitura, Josué capítulo 1, os 9 primeiros versículos. Amém? Leitura. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mando eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus Santo, misericordioso e bondoso, nós pedimos nesse momento para que o Senhor nos dê capacidade e também que possamos ser claros, objetivos no assunto. Cada um dos irmãos, cada amado, amada visitante, possa também estar recebendo de coração aberto, de bom grado, a sua santa palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe nas nossas orações, que elas sejam ouvidas. Aos irmãos que estão neste momento no UTI, a irmã Ivanilde, aos irmãos que estão adoentados, fracos, e também aqueles que estão adoentados espiritualmente. Assunto que nós trouxemos nesses dias e assunto que nós estamos trazendo hoje para você, sempre voltado preocupadamente com a salvação e o cuidado de se manter fiel ao Senhor. Nós vemos, depois de Moisés ter falecido, Moisés já havia contado e reescrito toda a lei ao povo de Israel. Não era um recebimento da lei, mas agora o cumprimento da lei, a obediência da lei. De forma que Josué, um jovem israelita, homem comum entre os jovens homens preparados para a guerra, isto é, homens já formados, dentre as 12 tribos de Israel, filho de um homem, como nós lemos, chamado Num, um israelita da tribo de Efraim. Então, Josué não era um rapaz, um homem importante. Ele era um homem comum. A importância dele é que ele procurava ser diferente. Nesse objetivo, o nosso comentário de hoje, para todos nós que estamos ouvindo ou que ouvirão este comentário, Deus quer de nós aspectos diferenciados. Nós vemos na nossa leitura algumas repetições, e uma das principais dela
esforça-te, tenha bom ânimo, seja uma pessoa animada. Esforça-te, tenha bom ânimo, repete o Senhor. Tenha cuidado de fazer tudo que está ordenado que Moisés escreveu. Não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja uma pessoa que seja prudente e bem-aventurado por onde você passar, onde você pisar. Não se aparte de nenhum momento da palavra de Deus. Antes, tenha nela na cabeceira da sua cama, como livro de meditação, quando? Dia e noite. Leia. Faça da palavra o seu alimento da mente, da alma, para que você possa ter cuidado de não prevaricar em nada do que está escrito. Aí, Josué, você vai prosperar no teu caminho. Serás bem-sucedido por onde, qualquer lugar que você for. Então o Senhor fala, porque fazendo isso, eu vou estar com você por onde você for. Amém? Como nós passamos para você, Josué é um homem comum que recebe uma informação que qualquer um de nós recebe. Quem vem à igreja recebe essa informação. E nós vemos que este jovem, ele era servidor de Moisés. Por sempre estar ao lado de Moisés. Ninguém mandava Josué. Naum, seu pai, não falava, fica lá do lado de Moisés que a sua vida vai ser melhor. Ele estava ao lado de Moisés. Caso ele se afastasse de Moisés, ele não teria o convívio de aprender com Moisés. Então, esse menino teve duas virtudes. De aprender quando Moisés recebeu a palavra de Deus e agora ter a palavra de Deus nas mãos. Assim também na igreja, entre os nossos filhos e netos, existem aqueles que se aproximam mais e outros que se distanciam. A Josué, por esse comportamento, foi dado vida longa, para que ele pudesse cumprir a missão, porque ele estava encaminhando bem, segundo os mandamentos de Deus. Ele viveu até 110 anos. A Josué foi apresentada uma responsabilidade inesperada. Por seguir Moisés, Deus olhou para ele. Como ele estava sem interesse ao lado de Moisés, Deus colocou ele como substituto de Moisés. Logo, Deus capacita quem se apresenta para estar ao lado dos servos de Deus. Assim, por exemplo, como Timóteo, em relação ao apóstolo Paulo, quando Paulo viu Timóteo, enxergou nele um menino, um moço diferenciado, e trouxe para andar com ele rumo ao evangelho do primeiro século. Agora, no caso de Josué, a realidade era a ausência de Moisés, mas a presença de Deus. A tarefa continuava inacabada, a tarefa de Moisés. Com Moisés morto, a obra de Deus tinha prosseguimento. A população de Israel na época e os filhos de Israel era aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas. Havia cerca de 603 mil jovens com idade de ir para a guerra, conforme Números 1:46. E Josué era um daqueles 603 mil. Agora havia uma tarefa de alguém conduzir aquela massa de gente e conquistar a confiança dela.
Requeria um líder especial e bem preparado, que seria escolhido por Deus entre estes homens. Para quem já prestou concurso, passou por processo seletivo, vestibular, sabe da envergadura para ter uma classificação. E o que você fez quando se viu diante de uma possibilidade? Você foi estudar, dormir com os livros ao lado, não é isso? Aproximar-se dos professores. Quanto mais professores encontrava, melhor era. E assim, quando éramos jovens, ou quem está sendo jovem, faz isso. E sabe que isso surte resultados. Agora, na casa do Senhor, o Senhor diz: eu não vou te desamparar. Mas os nossos jovens que prestam concurso, correm atrás de emprego, eles são desamparados. Quem ampara eles é o Senhor. Além da busca deles encontrarem algum lugar. Quando Deus chama alguém para alguma responsabilidade, Ele concede, antes de mais nada, confiança no chamado. Isso acontece com quem se aprofunda nos estudos. Quem se aprofunda na sua profissão, ele adquire confiança. Deus está com quem Ele chama. E quem é chamado tem consciência da preparação. E quando se apresenta, logo começa o exercício que lhe foi determinado na prática. Então recebe de Deus o poder para realizar a obra que Deus encaminha. E quando começa a agir obedientemente, os olhos são abertos para que possa ver o que precisa ser feito, sem ninguém ficar mandando. E as mãos são fortalecidas para o que foi chamado. E o Senhor diz: Josué, seja forte, seja cuidadoso. O poder de Deus sempre é maior do que as tarefas que precisamos executar. Nossas responsabilidades são sempre menores que o poder de Deus. Quando nós invertemos, nós desesperamos. No Senhor não existe tal coisa como falta de poder para exercer os procedimentos necessários. Não existe. Ele nos chama e Ele nos capacita. Está escrito. Aquele que te chamou, Ele te capacita. A mensagem para você hoje, meu irmão, minha irmã, e principalmente os mais jovens: desperte em você a chamada de Deus. Apresente-se primeiro. Esteja sempre ao lado, na casa do Senhor, porque o Senhor vai fazer de você alguém muito mais do que você imagina. Amém? Tenha isso como realidade. Josué, agora ex-acompanhante de Moisés, haveria de ter forças e coragem, porque antes ele estava com o líder do lado, o mestre do lado. Agora havia nele, não mais Moisés, mas as promessas de Deus. O propósito divino foi passado desde Abraão, através dos patriarcas, chegou em Moisés, e agora tinha chegado e repousado sobre Josué. Chegou o dia dele, para aquele momento, e um momento crítico. E o Senhor fala novamente para ele: olha como que isso é importante. Tão somente seja forte e seja corajoso. Se você é fraco no dia da angústia, então a sua força será pequena. Está escrito. Não é? Então você tem que ser forte e ter muita coragem, porque o Senhor estava encorajando Josué, porque todos os obedientes necessitam de ser encorajados. Nunca seja um veículo desanimador de qualquer um dos servos fiéis da nossa igreja, nem dos seus filhos. Nunca desanime
um filho fiel, uma filha obediente ou uma esposa do Senhor. Nenhuma missão divina dada a qualquer um de nós é incondicional, ela é condicionada. O crente precisa estar preparado, agir e levar avante a sua tarefa. Essa é a condição. Toda obra que Deus te estipula é condicionada ao seu comportamento. Tudo que Deus coloca para nós é condicionado à nossa obediência, ao nosso comportamento. Porque a geração mais antiga dos israelitas tinha chegado até a fronteira da terra prometida, mas não puderam entrar. Moisés, tão contaminado que foi com aquela geração, também foi proibido de entrar. A desobediência fizera-se presente, desqualificando aquela geração de filhos de Israel e com tristeza o próprio Moisés. Homem tão hábil. A condição era: não murmurem e nem se irritem. Por isso que Josué recebeu várias vezes: seja forte e tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo não reclama. Quem tem bom ânimo não murmura. Entende como Deus preparou Josué para não acontecer com ele o que aconteceu com Moisés? Porque o povo não tinha mudado. O povo não tinha mudado. O povo reclamou de Deus e o nobre Moisés perdeu a paciência. E esse erro foi fatal para quem provocou e por quem foi provocado e caiu na provocação. Irmãos, ninguém deve cair na provocação dos fracos, porque vai ser tal fracos como eles. Os fortes, os convictos, devem sempre admoestar os fracos e não ser levado pelos fracos. E o Senhor falou: além de você ser forte e corajoso, não temas, porque temor vem, irmãos. Nos dias difíceis, o temor é algo muito forte. Não temas, nem te espantes. Mais uma vez, temos a ordem divina para Josué mostrar-se enérgico e corajoso. Ao que agora é acrescentada a necessidade de não temer e nem desanimar, porque a presença e o poder de Deus estava ali para ajudá-los na conquista. Povo medroso, povo apático, reclamões, desanimados, não tem acesso às missões e nem às conquistas. Você é medroso? Você anda muito desanimado? Você é muito apático na igreja ou para vir à igreja? E você depois diz: eu não ando fazendo nada. É por isso que não fazemos nada. Quando nós nos apresentamos para qualquer coisa que possa estar ao nosso alcance. Mas não tem nada para eu fazer. Quantos crentes reclamam na igreja? Não tem nada para eu fazer. Olha, o que você quer fazer? Ao lado de quem você tem se espelhado para fazer? Que incentivo você dá aos seus filhos para poder estar ao lado de quem faz alguma coisa? Temos um trabalho para crianças. E esse trabalho é maravilhoso, está acontecendo nesta igreja. Quem é que está se aproximando? Sendo que os irmãos dizem: precisamos de mais mão de obra. Cumpre-se dentro da igreja a palavra do nosso Senhor. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Isso dentro da casa de Deus. Então, irmãos, dizer que a igreja ou algum fato lhe impede, não se deixe iludir por perspectivas fracassadas. Ninguém mandou Josué ficar ao lado de um homem que era atormentado 24 horas por dia por um povo rebelde de dura cerviz, está escrito.
Um povo que vivia reclamando do deserto, da falta de água, falta de comida, falta de oportunidades, sonhando com o Egito, dizendo que os peixes, os pepinos e as frutas e as hortaliças do Egito era muito melhor que viver no deserto. Mas um jovem falou: quero ficar ao lado desse homem que é perturbado toda hora. E tal? Você despertar, estar ao lado de quem não tem o glamour. Que tal estar ao lado daqueles que sofrem muito e precisam de ajuda? E Deus colocou na liderança. Que tal experimentar o que um líder sente na igreja, para poder ser despertado para um chamado especial de Deus? Ah, meus irmãos, o êxito depende da presença de Deus pela instrumentação de um comportamento perseverante. Porque as dificuldades não são amenizadas. Não pense que você pode servir melhor quando tempos difíceis para passar. Onde está escrito? Quando a minha vida melhorar, eu vou para a igreja. Quando eu resolver o meu problema, eu vou começar a ir para a igreja. Quando é que você vai resolver seus problemas? Problemas nunca acabam. Nunca acabam. O Senhor nunca retira dificuldades. Ele dá poder nas provações. A regra é: tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, não se assuste, se apresente. Se apresente. Não deve haver hesitação nem indecisão. Um verdadeiro líder dedica-se inteiramente à sua tarefa. Ele desvencilha-se de qualquer senso de temor e frustração. E sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus disse em Marcos 9:23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. As promessas, o poder e a presença de Deus devem estar com você. Crentes de todas as eras, de todos os tempos, têm sido encorajados mediante as mesmas garantias que Deus deu a Josué, deu a Moisés, deu a Abraão, deu aos profetas, deu também aos apóstolos. Deus deu à igreja, e Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. De forma que Jesus disse em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Que diferença há nas palavras de Jesus e nas promessas que Deus fez para Josué? Nenhuma. Compare Mateus 28 com Josué primeiro, que você vai ver que as promessas são espelhadas. O que foi prometido para Josué é prometido para você, minha irmã, minha jovem irmã, meu jovem irmão, você que tem filhos pequenos, estão na flor da idade de um casamento. Deus tem obra para você. Tem obra para você, tem serviço para você. Um certo teólogo, irmão, disse assim: nunca avançamos sozinhos em nosso caminho espiritual. Neste mundo, não. Rostos podem mudar, condições podem mudar, mas Deus é o mesmo de hoje, ontem e sempre. As pessoas mudam, mas Deus não muda. As tarefas tornam-se impossíveis quando Deus é deixado do lado de fora do seu coração. Tudo torna-se um transtorno. Acontece que a vida de muitos cristãos anda transtornada porque o Senhor está do lado de fora. Não está presente. Mas quando
qualquer um de nós no Senhor vive na consciência da presença de Deus através do Espírito, não existem impossíveis. Tudo é possível. E passou o tempo, irmãos. Josué envelheceu. Como o irmão Davi está idoso entre nós. Como o irmão Brás está idoso entre nós. Como a irmã Francelina é uma idosa entre nós. Como a irmã Alcide é uma idosa entre nós. Como a irmã Geni é uma idosa entre nós. Como a irmã Zulmira, que está aqui ao lado, é uma idosa entre nós. Todos nós envelhecemos. Todos. Agora alguns envelhecem no Senhor, outros não. Josué envelheceu no Senhor. Como você, meu irmão, minha irmã. Em Josué 23, 1 e 6 diz: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso para Israel, isto é, Josué cumpriu sua tarefa, de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, meus irmãos, é aquele idoso que está acamado, já está nos tempos de encontrar com o Senhor. Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus líderes cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes, declaração do idoso, quer ouvir? Eu já sou velho, entrado em dias. Eu não vou ser mais jovem, eu sou velho. E vós já tendes visto quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Isto é, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso exército. Toda essa terra que nós temos não foi mérito nosso. Não foi mérito de Moisés e nem meu. Foi mérito do Senhor. Eu, Josué velho, eu fui instrumento de Deus. Eu não temi. Eu fui fiel, fui obediente. E tudo isso aconteceu. Deus nos deu. E ele repetiu as palavras, e foi repetida as palavras, no versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes, para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, me parece que Josué ouviu isso no começo da sua carreira. Nós acabamos de ler no primeiro texto nosso as mesmas palavras. Ele recebeu do Senhor essa palavra e agora ele passa para os juízes, para os anciãos, para os líderes. Irmãos, para que Josué completasse a sua carreira, guardando a fé, permanecendo fiel, foi necessário seguir os ensinos e os passos que aprendeu desde a sua meninice, sendo fiel cada vez mais na medida que ele crescia. O Senhor não mudou, o Senhor não frustrou a promessa do obediente Josué. E agora Josué faz o seguinte: se apegue ao Senhor. Irmãos, quando qualquer um de nós já está nos seus dias para o descanso no Senhor, a melhor mensagem que possa existir é: continue fiel ao Senhor, por tudo que o Senhor fez entre nós, foi Ele que fez. E esta lição que devemos aprender sempre, cada dia mais. Não se aparte do livro desta lei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê homens e mulheres sábias, meninas, moças jovens sábias e meninos, moços jovens sábios, para que essa igreja possa, através de atitudes básicas e visíveis,
nestes que se apresentam um futuro promissor, não a só eles, mas também a casa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.